Irmãos podem abrir em Hebreus capítulo 3, texto que nós meditaremos nessa noite. Todos acharam Hebreus capítulo 3? Certa ocasião, um marinheiro experiente percebeu ao longe sinais de uma tempestade que se formava no horizonte. O céu escurecia, o vento começava a soprar mais forte, o cheiro da chuva carregava um aviso silencioso de que algo grande estava por vir. Ele já havia enfrentado tempestades antes, mas dessa vez era algo diferente. As forças das ondas que se agitavam à distância parecia avisá-lo que seria um dos maiores desafios da sua vida. Mas ao se preparar, ele sabia que poderia perder tudo: o seu barco, a sua carga e talvez a sua própria vida. Mas, mesmo com o coração apertado, ele decidiu que teria duas estratégias que sempre o haviam mantido seguro nos mares turbulentos que ele já havia enfrentado. Primeiro, ele manteria os olhos fixos no farol, à distância, pois sabia que aquela luz era a única coisa que poderia guiá-lo para longe das rochas traiçoeiras. Desviar o olhar por poucos segundos poderia ser fatal. Segundo, ele manteria o ouvido atento ao som do sino de sua bússola especial, um equipamento antigo, mas confiável, que emitia um sinal claro para corrigir a direção, mesmo quando a visão ficava turva pela chuva e pela escuridão. Com o barco chacoalhando e as ondas quebrando furiosas sobre o convés, ele enfrentou momentos em que a vontade de desistir quase prevaleceu. Mas cada vez que o medo se aproximava, ele olhava para o farol e ouvia o som do sino, que pareciam sussurrar para ele: não desista. Nós queremos na mensagem de hoje ver duas estratégias que, se nós fizermos isso como esse marinheiro, será um sinal para nós não desistirmos, mesmo nas tempestades mais difíceis que nós estamos enfrentando ou que nós possamos vir a enfrentar. Em Hebreus capítulo 3, a palavra de Deus diz o seguinte, do versículo 1 até o versículo 11. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória que Moisés, da mesma forma que o construtor da casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando. Eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. No capítulo 1, nós começamos a ver que Jesus, ele é, conforme apresentado pelo autor de Hebreus, é superior aos profetas do Antigo Testamento. Ainda no capítulo 1, começa a apresentar Jesus como superior aos anjos, que eram mensageiros da palavra. E nesse texto que nós veremos aqui, que Cristo, ele é superior a Moisés. E ele quer nos encorajar, como ele queria encorajar a audiência, a não endurecermos o nosso coração, como aconteceu com o povo de Israel lá no deserto, que devido ao endurecimento do coração deles, eles não entraram no descanso, eles não entraram em Canaã, o local que Deus havia preparado para eles.
Assim, os cristãos devem encorajar uns aos outros. Na próxima mensagem, nós veremos no versículo 13 do capítulo 3 que nós devemos encorajar uns aos outros, para que o nosso coração não se endureça, para que nós possamos entrar e experimentar o descanso que Deus preparou. E aí ele vai terminar essa mensagem aqui no capítulo 4, versículo 13, 12 e 13, onde ele vai falar que a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa e ela vai trabalhar nos nossos corações. Mas para que nós possamos caminhar bem tranquilo aqui, nós vamos ver então do versículo 1 até o versículo 11 que nós vimos, e a mensagem desses versículos pode ser resumida da seguinte forma: olhar para Cristo e ouvir a voz do Espírito são antídotos para permanecer firmes na fé e evitar que o coração seja endurecido pelo pecado. Se você deseja, então, permanecer firme na fé, se você deseja não desistir, se você deseja que o seu coração esteja sensível à voz de Deus e não endurecido, nós precisamos fazer duas coisas. A primeira é olhar fixamente para Jesus, e o segundo é ouvir a voz do Espírito. Do versículo 1 até o versículo 6, nós vimos que a marca daqueles que confessam a Cristo é a constância, mesmo em meio às dificuldades. Leia junto comigo. A marca daqueles que confessam a Cristo é a constância, mesmo em meio às dificuldades. Cristo foi superior aos grandes líderes de Israel, pelo fato que ele promoveu, preparou o descanso perfeito para o povo. Cristo é superior a Moisés, em sua condição como filho, em seu papel como arquiteto da casa de Deus, e, portanto, nós devemos confiar exclusivamente em Jesus. Mais à frente eu vou explicar um pouquinho melhor por que a nossa confiança deve ser exclusiva em Jesus. E ele começa no versículo 1 dizendo, portanto, santos irmãos. Essa expressão santos irmãos aqui aparece uma única vez na Bíblia, apenas aqui em Hebreus. Santos irmãos. O chamado que nós fazemos parte da família de Deus, a lembrança que nós fazemos parte da família de Deus, bem como a audiência, como nós fomos chamados para o céu, porque ele diz participantes do chamado celestial. E aí ele diz no versículo 1 ainda, fixem os seus pensamentos em Jesus. Em algumas versões diz, considere atentamente. Qual que é essa ideia? É de nós prestarmos atenção, refletirmos com seriedade. Não é apenas só dizer, eu sou de Jesus, eu olho para Jesus, eu creio em Jesus, eu falo em Jesus de vez em quando, mas é um cuidadoso exame de quem é Jesus, da pessoa dele e do que ele fez por nós. Ele é o sumo sacerdote que nós confessamos. Esse versículo 1 aqui ele é muito importante para nós entendermos toda essa mensagem. É olhar para Cristo, nós fazemos parte de uma família e nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Cristo, nós temos vida eterna. Nós confessamos isso, nós anunciamos, alguns mais corajosamente dizem, eu pertenço a Cristo. Outros mais de forma temerosa, tímida, envergonhada também dizem, eu pertenço a Cristo. Mas o fato é que todos aqueles que seguem a Jesus dizem que confessam a Cristo. E à luz disso, o autor de Hebreus ele vai fazer uma advertência a todos nós. Nós já mencionamos nas mensagens passadas que o livro de Hebreus ele tem 5 exortações, grandes exortações. Hoje nós entraremos nessa segunda grande exortação. E ele vai nos lembrar, então, se nós dizemos que nós pertencemos a Cristo, então nós devemos permanecer nele. Nós devemos seguir, nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, nós devemos avançar mesmo que a tempestade da vida esteja se intensificando. E aí do versículo 2 até o versículo 5 ele vai fazer uma comparação com Moisés. O autor vai dizer, Moisés foi fiel e Jesus também foi fiel. Ele vai dizer que Moisés faz parte da casa de Deus, mas agora ele diz que Jesus é o construtor da casa de Deus. Moisés era servo da casa de Deus, mas Jesus é o filho da casa de Deus. Moisés foi enviado para tirar o povo da escravidão do Egito, e Jesus foi enviado para nos tirar do poder do pecado. Moisés levou o povo até a terra prometida, mas Jesus os levará até o céu. É óbvio que Cristo é superior a Moisés. Então ele está preocupado com a audiência de que alguns estavam pensando em retornar, pensando em voltar ao sistema judaico,
Hoje, enquanto lia o livro de Atos, é interessante que um primeiro concílio lá na igreja, onde a igreja se reúne para tomar uma decisão, alguns judaizantes lá atrás já falaram, os gentios estão crendo, mas eles têm que obedecer à lei de Moisés. Pedro se levanta, Tiago se levanta, Paulo e Barnabé se levantam. Não, nós somos salvos pela graça. Como que a gente vai colocar um jugo sobre eles que nem nós conseguimos carregar? E aí tem aquele primeiro concílio, onde é mais uma vez lembrado que a salvação é pela graça de Deus. E o autor de Hebreus, ele está preocupado, porque as pessoas queriam voltar à prática da lei. E aí ele está lembrando então que Jesus é superior a Moisés, é superior à lei. E o exemplo que ele está de Moisés é o seguinte: se Moisés foi fiel, nós também devemos ser fiéis. No versículo 6 diz a casa de Deus, e a casa de Deus se refere a quem? A família de Deus. Todos aqueles que fazem parte da comunidade da fé em Jesus. Aquilo que nós mencionamos, nós temos uma família. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós podemos chamar uns aos outros de irmãos, de irmãs. Eu gosto muito de um texto lá dos Evangelhos. Jesus fala, eu garanto, que nenhum que tenha deixado casa, pai, mãe, irmãos, campos, filhos, por minha causa, deixará de receber 100 vezes mais pais, mães, campos, ainda nessa era presente. Porque nós recebemos agora uma família. Isso eu lembro com muito carinho desse texto, porque no momento que a gente sai de casa, eu saí de casa com 17 anos para ir para o seminário, então você olha pelo vidro, né, do ônibus, e você está deixando seu pai, sua mãe, suas irmãs, a casa, aqueles conhecidos, para ir para um desconhecido. E de repente aparece um novo pai, uma nova mãe, um novo irmão, uma nova irmã, uma nova família dado. De uma casa, agora a gente tem inúmeras casas. De um prato de refeição, agora nós temos inúmeros pratos de refeição. De 2 irmãos, agora nós temos inúmeros irmãos. Porque aquilo que nós recebemos quando nós estamos nessa família. A jornada cristã, essa mensagem a outra vai nos lembrar. A jornada cristã, ela não é solitária. Enquanto nós caminhamos para Nova Jerusalém, nós caminhamos ao lado de irmãos. Eu já mencionei várias vezes de pessoas que falam assim, eu tenho Jesus, mas a pessoa vive sozinha, ela não tem comunhão, ela não vive em relacionamento com as pessoas. Essa é uma fé fraca. Porque 1 João diz isso, nós vimos até nessa mensagem. Se nós afirmamos que estamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros, porque tem outras pessoas que também estão na luz. 1 João 7 é um ataque para pessoas desigrejadas que vivem sozinhas. Por quê? Porque se eu afirmo, não, eu estou bem com Deus, eu estou caminhando na luz. 1 João fala assim, se você está na luz, olha para o lado, porque tem mais pessoas que também estão na luz. Tem mais pessoas que também têm o desejo que você tem de agradar a Deus, então tenha comunhão uns com os outros. Então os leitores originais de Hebreus, eles confessaram publicamente a fé em Jesus, mas a evidência verdadeira de que eles fazem parte da família de Deus é se eles se apegam verdadeiramente a essa mensagem, que é o que ele diz no versículo 6. Se é que nós nos apegamos firmemente à confiança e à esperança no qual nós nos gloriamos. A perseverança não torna ninguém filho de Deus, mas revela quem é filho de Deus. Vamos ver juntos? A perseverança não torna ninguém filho de Deus, mas revela quem é filho de Deus. Por quê? Porque os nossos olhos estão fixos em quem? Em Jesus. Tem momentos na vida cristã que nós vamos correndo, não é verdade? Nós vamos numa velocidade máxima, tem outros momentos que começa a dar uma cãibra. A gente começa já a mancar. Tem momentos que a gente não consegue mais correr. A gente começa a caminhar, mas o nosso alvo sempre é Cristo. Tem momentos que a gente não consegue mais caminhar, o peso está muito grande, as dificuldades são muito grandes, os obstáculos são muito grandes, e nós caminhamos agora com muita dificuldade. Tem momentos que nós estamos prostrados, mas nós estamos indo em direção a Cristo. E aí de repente passa alguém correndo em alta velocidade por nós, não tem problema. O importante é para onde nós estamos indo, não é a nossa velocidade. Nós devemos correr com perseverança, Hebreus vai dizer isso. Então não importa se você está em pé, se você é um atleta, não importa se você é um cadeirante, não importa se você é um paraolímpico, não importa, o importante é para onde você está indo e fala, Deus, não importa o que me aconteça, com uma perna, com 2 pernas,
com cadeira de roda, com bicicleta ou carro, não importa, eu irei em direção a Cristo. É isso que Hebreus está nos chamando a fazer, perseverar, não desista, não volte, não retroceda, avança, olhando para quem? Para Jesus, para Jesus. Os filhos de Deus não desistem quando a fé é testada. Vamos ver juntos? Os filhos de Deus não desistem quando a fé é testada. Lembra daquele exemplo que eu já dei para os irmãos, já mencionei aqui, até na mensagem de Hebreus, qual que é a sua reação diante das grandes montanhas de provação da sua vida? Como que você faz? Você fala, e agora? E agora como é que eu vou superar? E agora, será que eu vou conseguir? E agora, e agora, e agora? Ou você com os olhos fixos em Jesus, você fala, é agora. A lágrima está caindo, mas você fala, é agora. A dor está vindo, mas você fala, é agora. É agora que eu vou depender de Deus, é agora que eu vou buscar nutrientes na palavra, é agora, irmãozada, chega aqui perto, me encoraje, porque o negócio está difícil, mas é agora onde Deus vai ser glorificado na minha vida, porque eu tinha todas as razões para desistir, todas as razões para voltar à minha velha vida, mas eu vou avançar, porque os meus olhos estão fixos em Jesus. Então é agora que Deus vai ser glorificado. É agora que Satanás vai ser envergonhado. É agora que eu vou continuar caminhando em direção a Cristo. É isso que Hebreus está chamando a audiência. Você confessou? Olha para Jesus. Olha para Jesus. No contexto deles, eles estavam olhando para Moisés. E o autor fala, para de olhar para Moisés, para de olhar para os homens. Olhe para Jesus. Você confessou essa fé. Se alguém deixa de perseverar, demonstra que não é realmente um filho de Deus. A perseverança é uma das marcas do Filho de Deus. Hebreus vai deixar isso muito claro. Um versículo que eu gosto muito. Hebreus 10, 39. Ele diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não recuamos, nós avançamos, porque nós cremos. E eu lembro que eu mencionei esse versículo bastante para um determinado grupo de pessoas. Eu mencionei, irmãos, nós não somos aqueles que retrocedem, irmãos, nós precisamos avançar. Nós precisamos ir, mas olha as dificuldades, não, mas nós vamos avançar. E eu lembro que em um determinado momento, eu estava assim, com o coração cheio de dúvida. E ter dúvida não é pecado. O pecado é você não ir até Deus. Ter dúvida não é pecado. Ter questionamentos, Deus, será que de fato eu estou na fé? Será que de fato o Senhor está comigo? Isso não é pecado. O pecado é quando nós não vamos até Deus. E eu lembro que num determinado momento eu estava assim, né, com o coração cheio de dúvida, questionando algumas coisas, e do nada, mas dirigido pelo Espírito, do nada, alguém me manda uma mensagem na internet, citando Hebreus 10, 39. Sabe aqueles momentos que veio, você meio que enxuga as lágrimas, você fala, é verdade, é agora. Vou entrar no ringue com Tyson. Vou entrar no ringue com ele. E não é por dinheiro. Vou entrar nessa dificuldade, nessa luta. Eu quero perguntar para você, quais são as circunstâncias que a sua fé está sendo testada hoje? Quais são aqueles momentos que você está falando, será que eu vou voltar ou eu vou avançar? Identifique esses momentos. Isso aqui está me pressionando demais, a pressão está forte demais, o calor do fogo está forte demais, a bigorna. Os irmãos sabem o que é bigorna? A bigorna, né? Aquele pedaço de ferro pesado onde o ferreiro bate. A bigorna de Deus, Deus me colocou na bigorna. Ele está me lapidando. Ele está me moldando. E bate, e bate, e bate, e bate. E ele pega o ferro, coloca no fogo, deixa um tempo e traz para a bigorna de novo. E continua a moldar. Aí cada marretada a gente fala, Deus, já deu. E Deus continua. Agora acabou. Deus vai lá e coloca no fogo de novo. Enquanto Ele não moldar a imagem de Jesus em nós, Ele não vai terminar o seu processo de nos lapidar. Só que nós vamos reagir. Deus, está doendo e dói. Deus, eu quero desistir, sim. Deus, eu quero voltar para trás. Mas aí você fala com Deus, Deus, não permita que isso aconteça. Me ajude a permanecer aqui o tempo necessário. E eu não sei se você é como eu, tem horas, irmãos, que a gente não consegue entender as dificuldades. Não é verdade? Os amigos de Jó eram a mesma coisa.
Os amigos de Jó, o raciocínio deles, o pressuposto deles era assim, ó, você fez o bem, tudo dá bem. Fez o mal, tudo dá mal. E Jó era um homem íntegro, justo, se desviava do mal. E de repente tudo de ruim começa a acontecer na sua vida. Os conselheiros chegam do lado, não eram conselheiros bíblicos, eles não falavam o que Deus havia revelado nas Escrituras, eles aconselhavam segundo a tradição, os achismos deles, e eles falaram, Jó, confessa logo o pecado, Jó. Tu tá se lascando todo aí é porque você tem pecado aí, porque senão a sua vida não estaria desse jeito. E Jó fala, mas eu não pequei. Ele peca durante a provação, mas ele não pecou para entrar na provação. E aí como é que a gente sabe que ele pecou durante a provação? Porque lá no final ele fala, eu me arrependo no pó e na cinza. Falei coisas que eu não entendia. Deus, me perdoe. Questionei o Senhor, questionei a sua soberania, me perdoe por isso. Jó, ele não fez nada para entrar na provação. Os amigos falaram, você está na provação porque você fez alguma coisa de errado. E aí na nossa cabeça tem horas, por que Deus? Por que isso está acontecendo? Eu li um texto muito simples, mas muito profundo esta semana, onde uma irmã falou assim, eu já tinha ouvido muitas pessoas falarem que perderam o voo, agora chegou a minha vez de perder o voo. E aí durante 5 horas, ela contando, durante 5 horas que eu esperava no aeroporto, né, eu fiquei, o próximo voo, ela ficou lá, tá, de repente alguém vai fazer uma ligação e eu precisava, não poderia mesmo fazer esse voo. Aí eu vou ter que voltar. Passou 5 horas, nada aconteceu. Não chegou notícia que o avião caiu também, né? Porque às vezes assim, perdi o voo, Deus está me livrando do avião cair. Não, o avião caiu, chegou lá, não caiu, né? Ele chegou no destino, nada aconteceu. Ela foi no outro voo e falou, então alguém talvez vai precisar ouvir de Jesus no outro voo. É por isso que Deus fez eu perder, porque eu chego no outro voo, falo de Jesus, a pessoa se converte, tem um testemunho maravilhoso. Ela foi viajar no outro voo, não tinha ninguém do lado dela. Simplesmente perdi o voo. E aí ela falou algo incrível. Ela falou o seguinte, durante aquelas 5 horas e depois Deus ficou trabalhando no meu coração. Às vezes, irmãos, nós queremos explicações para os problemas. Mas Deus ele está simplesmente trabalhando no nosso coração. E talvez nem no céu a gente vai entender o porquê que a gente passou alguns problemas. Sabe por quê? Porque lá no céu essas perguntas elas não farão mais sentido. Porque nós estaremos vendo e contemplando a Jesus. Os nossos problemas não são nada. Passou. Então, quais são as circunstâncias que a sua fé está sendo testada hoje e que você deve, como os autores, como os leitores originais aqui de Hebreus, olhar apenas para quem? Para Jesus e se lembrar, eu confessei a Cristo e agora eu preciso me apegar com confiança porque a tempestade está grande. Do versículo 7 a 11, o autor vai mostrar para nós o exemplo de Israel, que é triste. Um exemplo onde a crueldade de Israel vai nos mostrar, a incredulidade de Israel vai nos mostrar acerca do risco, das perdas das bênçãos divinas. Vamos ler juntos? Vamos lá. O exemplo de Israel é um triste exemplo que a incredulidade acarreta na perda das bênçãos divinas. Aí ele poderia só ter dito isso, olhe para Jesus e não abra mão da sua confiança. Ele fala, mas agora eu vou mostrar um exemplo para vocês, de pessoas que tiveram um coração incrédulo, duro e que perderam bênçãos. Do versículo 7 até o versículo 11 diz o seguinte, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando. E eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aqui começa a segunda mensagem, dia de advertência, conforme eu mencionei para os irmãos. O livro de Hebreus ele tem 5 grandes advertências, 5 grandes mensagens de exortação ao povo. E agora ele vai falar acerca, então, do perigo de duvidar da palavra. Na primeira, nós vimos acerca do perigo de se desviar, não dar atenção para a palavra, não ouvir com cuidado a palavra de Deus. Agora ele vai falar do perigo de nós duvidarmos da palavra por causa da dureza do nosso coração. Aqui é uma citação do Salmo 95.
que nós lemos, e envolve 3 gerações. Envolve o Êxodo, quando eles estavam em direção à terra de Canaã, e envolve a geração do salmista, quando ele está se referindo ao povo, lembrando o povo de Israel, gente, olha o que aconteceu, e envolve a geração do autor de Hebreus. Ele fala, gente, olha o que aconteceu com o Êxodo, olha o que aconteceu com os salmistas, e vamos olhar para nós, e agora nós, como talvez 4ª geração, nós queremos olhar para o texto e trazer essas lembranças a nós. O desejo de Deus era que o povo entrasse na terra prometida. Não tem aquele cântico que diz, caminhando eu vou para Canaã? O desejo de Deus era que o povo entrasse na terra prometida. Mas ao chegarem perto, ao verem a terra, espiarem a terra, os espias voltaram, 12 deles, 10 falaram assim, gente, não dá. As dificuldades são grandes. Apenas 2, Josué, Caleb e Moisés, que não era o espia, havia enviado os espias, falaram, não dá, vamos confiar no Senhor. Ele nos trouxe até aqui, nós podemos entrar. Eles chegaram perto, mas ao invés de progredirem, eles retrocederam e perderam a herança. O Senhor permaneceu com eles no deserto, guarde isso. O Senhor permaneceu com eles no deserto, mas eles perderam a plenitude espiritual que Deus havia prometido para eles. Deus não nos abandonou. Deus também não nos abandonará. Mas nós poderemos perder bênçãos espirituais que Deus prometeu. Eu lembro uma vez onde nós passávamos um momento bem difícil. Muito questionamento, muita dúvida. E eu lembro que eu trouxe uma mensagem tanto de Gideão como uma mensagem de Jesus quando ele vira para os discípulos, né? E diz para o povo todo lá, né? Todo aquele povo falou assim, vocês não estão vindo atrás de mim, vocês estão vindo atrás do pão. Vocês querem comer, vocês querem encher a barriga de vocês. Vocês não estão preocupados com a mensagem. Aí o pessoal falou o quê? Duro discurso. É difícil ouvir isso. E aí o que todo aquele povo fez? Foi embora. Só ficou os discípulos. Jesus vira para os discípulos e falou, vocês não querem ir também? Se vocês quiserem, podem ir. E aí Pedro vira e fala, Jesus, para quem iremos, Jesus? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E Gideão, lembra de Gideão quando ele vai para a guerra? Muitas pessoas, muitos soldados, Deus vira para Gideão e fala, tem muita gente aí. Fala para o povo, para a nação, para o exército, quem está com medo pode ir embora. Aí foi uma debandada de gente embora. Ficou menos pessoas, menos soldados. Fala assim, Deus fala para Gideão, tem muita gente ainda, faz eles beberem água. Um grupo vai ficar, um grupo vai ir. Um grupo foi embora, só ficou 300. 300, Deus, contra todo esse exército inimigo, mas o maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Deus estava com eles. E ele fala, eu vou mostrar, né? A vitória virá. E aí o Gideão vai com o exército, a vitória é dada, e é muito interessante o texto lá que diz assim, ó, e os demais soldados vieram para recolher os despojos. A vitória foi para a nação, a vitória foi para o exército inteiro. Mas, irmãos, teve 300, irmãos. Teve 300 que viram Deus agindo. Teve 300 que experimentaram a ação de Deus. Teve 300 que falaram, eu estou lutando com 4 aqui, daqui um pouco os 4 estavam no chão. Teve 300 que quando terminou tudo, talvez cortados, machucados, sangrando, talvez sem olho, sem orelha, sem braço, mas falaram, cara, a vitória está aqui. Deus foi glorificado. E daqui um pouco vem quase 3.000 para saquear, pegar os despojos. A vitória foi deles também. Aí eu te pergunto, qual grupo você gostaria de estar? Aquele que talvez estava sem um braço já, mas com o olho brilhando, entusiasmado porque viu Deus agindo? Ou você queria ser daqueles que só ouviu o que Deus fez? E aí eu lembro que eu preguei essas mensagens porque um determinado grupo estava saindo. E eu lembro que eu preguei a mensagem, eu sentei, eu fiquei 5 minutos sentado. Eu falei, eu vou dar 5 minutos aqui, se mais alguém quiser ir embora, pode ir. Mas eu só vou falar uma coisa. A batalha não é nossa. A batalha é do Senhor. Aqueles que ficarem vão passar por um momento difícil. Mas eu garanto a vocês que a vitória vai ser do povo de Deus. Deus vai ser glorificado. Alguns vão ver Deus agindo. Outros vão ouvir o que Deus fez. Mas você tem a sua decisão. Se você quer ir embora, pode ir embora. Eu lembro que eu sentei durante 5 minutos.
Na hora que eu levantei de novo, então nós vamos ficar, vamos preparar então para as dificuldades, vamos. Irmãos, Deus sempre age. O que o autor de Hebreus está falando e nos lembrando é isso. O povo que chegou na porta de Canaã, mas não entrou. Deus permaneceu com eles. Mas teve alguns que entraram. Quais que entraram? Aqueles que creram. Aqueles que não duvidaram, aqueles que perseveraram, aqueles que não desistiram. Então, eles chegaram perto, esse povo, mas devido à incredulidade, ao invés de progredirem, se tornaram incrédulos e retrocederam e perderam a herança. No versículo 11, Deus deixa muito claro, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E quando nós pensamos descanso no Antigo Testamento, tem basicamente dois, o descanso de sábado e o descanso da terra aqui prometida. O descanso de sábado é apresentado por Cristo por meio da salvação. E o descanso de Canaã, o autor de Hebreus, ele está fazendo uma ligação. E ele está mostrando esse descanso para nós como se fosse o céu. A nova Jerusalém, onde nós vamos descansar. Na próxima mensagem que nós veremos em Hebreus vai ser só sobre descanso. Então, se você está cansado, não perca a próxima mensagem. É só sobre descanso. Nós vamos entrar no descanso de Deus. Nós vamos entrar. Nós vamos entrar. Aqui é luta. Nós vamos entrar. Aqui é esforço. Aqui é suor. Aqui é disciplina. Aqui é perseverança. Aqui é constância. Nós vamos entrar se nós não duvidarmos da palavra de Deus. De forma semelhante, o autor de Hebreus então está aplicando essa advertência do salmista aos destinatários da carta, e essa advertência serve para nós hoje, porque no versículo 8 diz hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Durante as tentações, nosso coração pode endurecer-se, não é verdade? Durante as provações, o nosso coração pode endurecer, afastando-se de Cristo. Ou nós podemos reconhecer a nossa fraqueza e nos aproximar de Cristo. O mesmo sol que vai derreter alguns ingredientes, elementos, ele vai endurecer outros. A mesma água quente que endurece alguns, amolece outros. A mesma provação que se abate sobre alguns de nós, amolece o nosso coração e nos leva a correr até Jesus e fala, Jesus, eu preciso, Senhor. E a mesma provação que se abate em outros endurece o coração, mas que vida que eu estou tendo, hein? Pá, estou buscando a Deus e só estou me lascando, é só dificuldade. As tribulações que amolecem o coração de alguns, endurecem o coração de outros. A provação que é usada para alguns para aproveitar e serem mais santos, outros aproveitam a provação para pecarem ainda mais. Nós precisamos dar ouvidos para não ter um coração incrédulo e endurecido. Qual a lição para nós, irmãos? Nós corremos o risco hoje de voltar ao sistema judaico? Não, nós somos gentios. Os judeus correm esse risco de voltar ao sistema judaico? Não. O templo foi destruído, eles não têm templo. Que lição para nós hoje? A lição para nós é que todo cristão é sempre e constantemente tentado em abrir mão da sua confissão e voltar ao sistema do mundo, e voltar à velha prática, e voltar ao velho sistema que nos aprisionava, vivendo como escravo do pecado. Essa tentação, ela é muito intensa, ela é muito forte, essa tentação de a gente abandonar Jesus, ela é muito forte quando nós estamos sendo tentados, não é verdade? Quando nós estamos sendo provados. Eu lembro uma vez, conversando com um amigo, irmão Luiz Franco, um homem usado por Deus. E a gente batendo papo, a esposa dele se chama Vera. E um dia a gente batendo papo, ele falou assim, é muito fácil amar a Vera. Eu falei, irmão Luiz? Ele falou, é muito fácil. Ela cuida de mim, ela me serve, ela é atenta, minha amiga, companheira, é fácil. E eu fiquei pensando aquilo dali, é fácil, né? Às vezes, amar a minha esposa, ela também cuida de mim, me serve, minha companheira, minha amiga. Mas o Senhor nos chama a amar não somente o cônjuge,
mas amar os irmãos, e não somente amar os irmãos, o padrão de Jesus também é amar os inimigos. Conta a história que uma esposa chegou uma vez reclamando para um pastor, falando assim, é difícil amar essa tranqueira aqui, né? Mas a Bíblia manda amar os maridos. Aí ela, tá bom, vou tentar. Aí voltou depois, ó, é muito difícil amar o marido ali. Aí o pastor falou, então ama o irmão, ele é um irmão em Cristo, então ama ele. Aí ele continuou aprontando, depois ela voltou e falou, tá difícil amar lá, a situação tá piorando. Aí o pastor falou, ame até os inimigos. Então ame. O Senhor nos chama a amar. E é fácil, irmãos, guarda isso, é fácil nós amarmos aqueles que nos amam. Mas é difícil nós amarmos aqueles que cuspem em nós, nos humilham, nos maltratam. Não é fácil. Isso é muito difícil, porque vai contra o nosso coração. Nessas horas a gente queria estar no Antigo Testamento, não queria? Olho por olho, dente por dente. Feriu, eu vou ferir. Maltratou, eu vou maltratar. Prejudicou, eu vou prejudicar. Me processou, eu vou processar. Mas Jesus fala, não, o meu padrão é diferente. Então, nós somos tentados a voltar a um sistema do mundo, do nosso próprio coração, quando nós estamos sofrendo. Porque quando nós estamos sendo amados por todos, é muito fácil. Quando nós estamos experimentando as bênçãos de Deus, sabe aqueles milagres que acontecem? Nossa, Deus, estou precisando de um recurso, de repente o recurso cai na conta. Ai, que maravilha! Mas é difícil permanecer firme na fé quando as dificuldades estão intensas. Deus, eu queria tanto casar para a sua glória, queria tanto ter um filho para a sua glória, queria ter tanto emprego para a sua glória, queria ter tanto um carro para a sua glória, queria ter tanto emprego melhor para a sua glória. Deus, eu estou pedindo essas coisas não é para mim não, Senhor, eu estou pedindo isso para o Senhor. E essas coisas não vêm, você já reparou? Às vezes vem, às vezes não. A gente não sabe quando que Deus vai mandar. Mas aí é o difícil nós continuarmos permanecendo firme quando as nossas orações não estão sendo respondidas do jeito que nós queremos. Mas elas estão sendo respondidas da forma como Deus quer. E aí então quando nós somos tentados, provados, aí a gente fica cogitando talvez voltar porque nós estamos sofrendo. O fogo da provação é doloroso, mas é através dele que nós somos purificados. O fogo da provação dói, mas são através dessas dificuldades que Deus está nos purificando, nos moldando, fazendo-nos mais parecidos com Jesus. Cristãos verdadeiros estão dispostos a sofrerem por Jesus. Amém? Cristãos verdadeiros que confessam a Cristo, conforme nós vimos no versículo 1, estão dispostos a sofrerem por Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 29 fala, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por eles. Então, cristãos verdadeiros estão dispostos a sofrerem por Cristo e permanecerem firmes em suas convicções e confissão de fé, mesmo nas mais severas tribulações. Quando Nero estava perseguindo a igreja, muitos cristãos foram caçados, muitos cristãos foram presos, torturados, lançados às feras. E aí imagina, irmãos, aquelas situações onde você está junto talvez com a sua esposa, com seu filho ainda de braço, e aquelas feras, né? Aquele entretenimento em Roma, né? Todo mundo sentado ao redor vendo as feras dilacerarem os cristãos. E aí até que Nero falou, esses crentes aí são pessoas que sabem como morrer. Você sabe como morrer? Um cristão, ele sofre não igual um porco quando está indo para o abate. Um cristão, quando está sofrendo, quando ele está indo para a morte, ele sofre como um cordeiro. Como Jesus, ele vai como um cordeiro mudo, porque a confiança dele está onde? Em Jesus. Ele não vai atacando todo mundo. Ele vai cheio de perguntas, talvez cheio de dúvidas. Deus, por que está passando tudo isso? Por que eu estou sofrendo desse jeito? O que eu fiz para merecer isso? Eu só nasci, em certo sentido, sim, porque nós somos pecadores. Então nós sofremos. O fato de nós nos apegarmos firmes no que cremos é prova, irmãos, que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Lembra do marinheiro
que estava percebendo aquela tempestade chegando e ele tomou aquela decisão: eu vou olhar para o farol, aquela pequena luz vai me nortear, eu vou ficar com o meu ouvido atento à minha bússola aqui, quando ela der o sinal, o olhar e o ouvir é o que salva. Olhar e ouvir é o que pode te salvar. Olhar para quem? Para Jesus. Ouvir a quem? O Espírito. Assim como aquele marinheiro atravessou a tempestade com os olhos fixos no farol e os ouvidos atentos ao som da bússola, nós também enfrentamos as tempestades da vida. O pecado, as ondas gigantes, tentam nos arrastar para longe da segurança, endurecendo o nosso coração e nos afastando de Deus. Mas Deus nos deu 2 antídotos, que nos mantém firmes e vivos em meio às lutas. Olhar para Cristo, que é como o farol que guia e ilumina o nosso caminho, e ouvir a voz do Espírito Santo, que é a bússola que nos corrige e nos mantém na direção certa. Quando fixamos os nossos olhos em Jesus, nós não nos distraímos com a intensidade das provações, porque os nossos olhos estão fixos em Jesus. Mesmo quando o medo tenta nos paralisar, sintonize o seu ouvido à frequência do Espírito Santo. Pare de ouvir pessoas. Pare de ouvir o seu próprio coração. Pare de ouvir o ginásio gritando. Ouça quem? O Espírito Santo. Assim, não importa quão intensa seja a tempestade, nós permaneceremos firmes na fé, com o coração protegido contra o pecado. Então olhe fixamente para Jesus, reflita nele, pense seriamente em quem Jesus é e no que ele fez. Devido à superioridade de Jesus, nós não corremos o risco de voltar ao sistema judaico, sistema de leis, a seguir Moisés, nós não corremos esse risco. Mas nós corremos o risco de voltar para o mundo. Nós corremos o risco de seguir a tradição, nós corremos o risco de seguir a religiosidade e pararmos de olhar para quem? Para Jesus. Ouça sensivelmente o Espírito Santo. Quais são as circunstâncias que a sua fé é testada? Ouça o Espírito Santo. Irmãos, como que a gente ouve o Espírito Santo? Questões práticas aqui, hoje. O Espírito Santo está falando. A gente está com a Bíblia aberta, nós lemos a palavra, nós estamos meditando na palavra. Então valorize a pregação, abra as Escrituras, leia as Escrituras, seja bereano. Eu li hoje em Atos, sobre os bereanos. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles faziam o quê? Examinavam. É isso mesmo que o texto está falando? Eles estudavam as Escrituras, eles tinham prazer nas Escrituras. Ouça o Espírito. Não ouça pessoas, ouça seu Espírito. Valorize oportunidades para você fazer a sua devocional durante a semana. Faça o compromisso, eu vou ler a Bíblia e meditar na Bíblia todos os dias dessa semana. Porque eu vou ouvir TikTok, eu vou ouvir reels, eu vou ouvir séries de TV, eu vou ouvir músicas, vou ouvir as pessoas, mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Participe de um pequeno grupo. Aproveite oportunidades com seus irmãos para se encorajar na fé. Busque aconselhamento bíblico. Pare de ouvir o que o mundo diz. O mundo não tem nada para ti. Como que você vai tratar problemas morais, de pecado, com o que o mundo está falando? Ouça o que a Bíblia diz. Faça discipulado, invista nas pessoas. Irmãos, olha quantos exemplos nós temos para nós ouvirmos o Espírito. Então que nós possamos sair daqui para perseverar e sermos constantes e não endurecermos o nosso coração, porque se nós endurecermos, nós corremos o risco de perdermos bênçãos espirituais. O alerta está aqui. Então, que nós possamos olhar fixamente para Jesus e ouvir sensivelmente o Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças porque o Senhor é bondoso conosco. Te damos graças porque, apesar dos nossos problemas e dificuldades, o Senhor está presente. O Senhor não nos deixou. E obrigado porque o Senhor é tão misericordioso, Pai, que o Senhor nos abençoa mesmo apesar da nossa incredulidade. Mas nós não queremos experimentar apenas desta forma a sua graça. Nós queremos experimentar a sua graça também mediante a obediência, a confiança, um coração sensível. E o Espírito Santo tem falado. O Senhor fala.
O Senhor fala quando a gente vai ver algo que não deve ver, quando nós vamos falar algo que nós não devemos falar, quando nós vamos tocar em algo que nós não deveríamos tocar, quando nós deixamos de fazer algo e deveríamos fazer, o Espírito Santo fala. Pai, que nós possamos ter essa sensibilidade para ouvir o Espírito e obedecer. Que nós tenhamos a sensibilidade de não apenas ler a palavra, mas também acreditar na palavra. Que nós tenhamos a sensibilidade de não apenas falar de Jesus e dizer que somos seguidores de Jesus, mas que de fato nós possamos refletir e considerar atentamente quem é o nosso Senhor. E olhar para Jesus e apenas para Jesus é porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote. O Senhor fez o que os anjos não puderam fazer, o Senhor fez o que os profetas não fizeram, o Senhor fez o que Moisés não pôde fazer, o Senhor morreu para que os nossos pecados fossem perdoados e o caminho fosse aberto até o Senhor, e no Senhor nós temos descanso para as nossas almas. E Pai, ajuda-nos enquanto estamos em direção à Nova Jerusalém, a nos mantermos perseverantes, a não olharmos para trás, não desanimarmos, mas diante das tempestades, que os nossos olhos estejam na luz que é Jesus, ouvindo os sinais do Espírito. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.